Cristina Long. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Bom dia, pessoal, eu sou Cristina Long mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre como você pode avançar na sua vida mudando a sua estrutura emocional. Ou seja, você vai precisar quebrar o hábito de ser esse você que você vem sendo, quebrar o hábito de ser você mesmo. É isso mesmo, gente. Quando a gente para de ser o que eu venho sendo todos os dias, quando vocês param de ser o que vocês vêm sendo todos os dias, você vai ter uma nova estrutura para poder se comportar diferente, fazer diferente, pensar diferente, sentir diferente. Aí sim você vai conseguir coisas diferentes, né? Aquela velha frase, ela cabe muito aqui, que é a seguinte, a frase que diz o seguinte: fazer todo dia as mesmas coisas leva você sempre aos mesmos resultados. E é uma frase muito verdadeira, porque é o seguinte: quando você tá no seu dia a dia, quando você tá nos seus velhos hábitos, nesses hábitos aí que você tem diariamente, você não percebe que o tempo todo você está pensando em mudar, mas você está fazendo as mesmas coisas. E esse é o X da questão. Nós precisamos quebrar o hábito de sermos nós mesmos, esse você que você não quer mais, esse você que tem uma vida que você não gosta muitas vezes, que você detesta, esse você que olha para a vida e para as coisas e pensa o tempo todo, um dia eu vou sair dessa, mas você faz tudo igual, você pensa igual, você age igual, você vai aos mesmos lugares. Quer ver, gente? Olha que interessante. Tem várias pesquisas, né, que mostram isso. Mostram principalmente que 90% do nosso tempo nós fazemos tudo ligado ao dia anterior. Então, 90% dos nossos pensamentos, eles são os mesmos do dia anterior e dos dias, né, que vieram antes. Ou seja, 90%, gente, é muito. Então, você está no automático. Isso significa que você está no automático. Se você está no automático, você está sendo a mesma pessoa. Sendo a mesma pessoa faz todo sentido, né? Se você observar que você vai fazer as mesmas coisas. A mesma pessoa, ela tem hábitos que são confortáveis. São hábitos que vão fazer você sempre se sentir ali, de certa forma, bem, mesmo que você não queira. Então, por exemplo, se você vai sempre trabalhar de uma determinada forma, talvez este seja o seu caso, né? Você está talvez se arrumando para ir trabalhar, ou você está aí já a caminho, você vai observar o seguinte, que você está no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, se vestindo do mesmo jeito, talvez pegando o mesmo caminho. Na hora do almoço, lá na hora que você faz as suas pausas, você vai nos mesmos lugares, fala com as mesmas pessoas, pede o mesmo suco, pede a mesma comida, ou pede algo que é sempre meio que igual, ou seja, você não pede uma coisa super diferente. Por exemplo, se você for para um restaurante, você vai pedir sempre as coisas que têm a ver com aquilo que você já reconhece como boas para você. Então, esse hábito faz você estar sempre na mesma situação, tá? Então, eu vou contar uma historinha aqui para vocês entenderem como faz para fazer essa mudança acontecer, né? Uma metáfora. Então, assim, ó, não importa se você é pobre, se você é feio, se você não sabe das coisas intelectualmente falando, não importa nada disso. Isso não tem a ver com conseguir ou não conseguir. O que faz uma pessoa conseguir passar de fase, o que faz uma pessoa conseguir ir além na vida dela, é só um único fato. Ela precisa saber qual é a chave, né? Qual o segredo. Então, vamos pensar num cofre, né? Então, esse cofre dentro desse cofre tem tudo o que você precisa. Então, não importa quem é você no momento, se você conseguir entender como você faz para abrir o cofre, qual é o segredo do cofre, onde está a chave do cofre, você consegue. Então, qual é esse segredo, gente, né? O segredo é o seguinte: você precisa se tornar outra pessoa com outros hábitos, pensamentos e sentimentos. Esse é o segredo, tá? Não é nada de mágica, gente, né? Eu
Eu sempre falo aqui nos meus programas da Rádio Mundial, para quem não me conhece, eu sou Cristina Long, sou especialista em inteligência emocional, e eu sempre falo, não existe mágica, existe sim um caminho, um como. Então, se você tiver essa chave desse cadeado, né, se você souber ali como abre, não importa quem você é, se realmente você é feio, se você seja o que for aí que você tem na sua cabeça que você é, não importa. Só que fazer as coisas de uma determinada maneira vai ter um determinado resultado, tá? Então, gente, é isso que eu vim ensinar pra vocês aqui, né? Você precisa se tornar essa outra pessoa. Então, eu vou contar, por exemplo, algumas histórias que vão ilustrar isso. Então, eu vou começar com uma história de um cara que chegou um dia lá no consultório e ele estava muito infeliz com as sensações que ele tinha a respeito da vida dele, tá? Então ele tinha assim uma ideia dentro dele de que estava muito sem graça, muito chato, ele não tinha assim nenhum prazer em fazer as coisas, apesar de querer fazer um monte de coisas, ele podia até fazer as coisas, mas ele não tinha prazer, ele estava preso, né, ao que ele estava sentindo. Então, na verdade, isso é a clássica frustração, né? É a pessoa que, às vezes, ela tem até muita coisa à volta dela, mas ela não sente que aquilo tem a ver com ela. Ela sente que tá faltando alguma coisa, como se eu tivesse um vazio, era o caso dessa pessoa. E aí, depois que a gente quebrou o hábito, né, de ele pensar igual, sentir igual e fazer igual, isso eu faço lá com as técnicas que eu tenho, principalmente com a hipnose, com a programação neurolinguística, com a terapia no geral, ele começou a se enxergar, a ter um significado emocional diferente a respeito de quem ele era e do que ele estava fazendo no mundo, qual era ali o motivo pelo qual ele existe. Quando ele entendeu isso, nesse caso específico, gente, ele saiu de um cara frustrado, chateado, sem poder, sem força, muito mal com ele mesmo, para um cara feliz porque ele conseguiu quebrar esse hábito de estar pensando sempre do mesmo jeito. Então ele dava significados para a vida dele e para as coisas que aconteciam de uma forma muito específica, na qual sempre ele chegava no mesmo ponto. E ele não conseguia ver uma saída, era como se ele estivesse num buraco escuro que ele não fazia a mínima ideia de como sair. Quando a gente mudou isso, como eu faço para mudar, gente? Olha que interessante. Eu mudo de dentro para fora a pessoa. Eu mudo o que ela está sentindo a respeito dela, a respeito dos problemas dela e a respeito de como ela deve sair daquilo. Eu mudo as sensações. Quando a pessoa ela muda dentro as sensações e o significado que ela dá para as coisas, né? Na verdade, mudando as sensações, o significado já muda. A pessoa ela consegue se ver numa saída, né? E esse cara foi tão interessante que ele começou a ter prazer em fazer determinadas coisas que ele já não estava vendo prazer. E ele não via prazer porque o significado estava diferente, estava outro. Aí ele foi do prazer. Aí ele se sentiu mais seguro para fazer coisas, inclusive, diferentes daquilo que ele vinha fazendo. E aí depois ele proporcionou, principalmente para a família dele, todo esse conforto. Porque ele era um cara que estava meio que atrapalhando ali. Ele estava... As pessoas à volta dele, a família dele tentava ajudar ele, mas ele não via nenhum tipo de benefício nisso. Então, na verdade, estava uma boa bagunça ali. Quando ele mudou esse significado, o que ele estava sentindo, aquilo que ele podia fazer, tudo mudou. Então, é uma história muito bonita de transformação. Então, essa é uma das histórias que aconteceram e é legal ver todo o resultado da pessoa, né, gente? Eu sinto muita gratidão porque ver resultados é muito legal, né? Eu gosto disso, eu estou preparada para fazer essas mudanças e eu me especializei em fazer essas mudanças. Então, é muito comum pessoas travadas chegarem lá no consultório, pessoas que precisam fazer uma grande mudança, uma grande reestruturação na vida, mas elas não estão enxergando como. Então, eu vou lá e resolvo isso com a pessoa e a pessoa... ela se vê livre, né? Então, é como se a pessoa estivesse se afogando ali, eu vou jogar a boia, e aí ela vai segurar nessa boia, vai sentir conforto, segurança, e aí ela sai daquela situação que ela se encontra. Então, gente, anotem aí, o nosso WhatsApp, eu atendo aqui em São Paulo,
Nosso WhatsApp é 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. As consultas podem ser feitas, inclusive, via chamada de vídeo. As pessoas têm perguntado quantas consultas elas precisam fazer. Isso a gente decide junto ali, né? Se você perguntar lá para o Kevin, meu assistente, ele não vai saber informar, porque depende muito de cada caso. Mas é mais ou menos entre 3, 5 e 10 consultas. Depende muito do caso, né? Depende de vários fatores. Então, você não é obrigada a nada, então a gente vai conversar ali, bater um papo, e aí você vai decidir ali comigo. Então, ó, quebre o hábito de ser você mesmo. Se você quebrar o hábito de ser essa pessoa que você vem sendo, que pensa de uma determinada forma, interpreta a vida, né? Porque tudo é uma interpretação, você já parou pra pensar nisso? Então, se você interpreta que a sua vida tá ruim, e você observa os fatos e confirma isso, então você vai ficar ligado emocionalmente a esta interpretação. A partir do momento que você está ligado emocionalmente a essa interpretação, o que que acontece? Os seus sentimentos e as suas sensações ficam ali muito presentes. E aí você acredita emocionalmente, internamente, de uma forma bem não consciente, que é aquilo e pronto. Então, eu vejo muitas pessoas chegando realmente lá no consultório e tentando fazer uma grande mudança e não conseguem. Por quê? Porque elas não conseguem interpretar aquilo que está acontecendo de um outro ângulo. Ou seja, quando elas entendem o porquê que aquilo está acontecendo, quando elas entendem como elas podem sair dali, quando elas entendem como elas podem se sentir diferentes a respeito do que está acontecendo, elas ganham muita força. E ganhar essa força é essencial para fazer a diferença. Uma das coisas que eu checo em primeiro lugar, além de saber o que a pessoa quer lá no consultório, é entender se a pessoa tem dentro dela o sentimento de não merecimento. Olha que interessante, gente. Quando uma pessoa, ela sente lá dentro que ela não merece, ela, por mais que ela faça qualquer movimento, por mais que ela tenha todos os recursos à disposição dela, por mais que ela queira muito, e ela saiba como ela tem que fazer, e ela realmente possa colocar no dia a dia ali aquilo que ela precisa fazer, lá no fundinho ela vai se sabotar, porque ela acabou acreditando que ela não merece. Então, de onde vem esse sentimento de merecimento, né? Falta de merecimento, no caso. Vem normalmente da infância. Então, são pessoas que acreditaram que não tinham valor. E por que essas pessoas acreditaram que não tinham valor? Porque um dia alguém disse para elas que elas não tinham valor. Um dia elas tentaram ser valorosas. Imagina uma criança tentando ser valorosa para a família, né? Uma criança que vai mostrar para o papai, para a mamãe, o desenho que ela fez, a musiquinha que ela tá cantando. E aí, os adultos, muitas vezes, por não ter essa consciência, não ter a noção de como deveria ser, eles tratam com desdém, eles brigam com a criança, mandam ela calar a boca e por aí vai. Então, a criança vai acumulando já desde pequena vários episódios desses que trazem emoções ruins. Então, a criança se sente não importante, a criança se sente desvalorizada, a criança se sente chateada. E quando isso acontece de uma forma um pouquinho mais pesada, e aí também depende muito da personalidade da criança, o que acontece? A criança, de forma inconsciente, ela começa a se fechar. Então, é tão interessante, né? Porque tem gente que chega lá no consultório e fala, eu sou tímido, sou tímida, e eu não consigo me comunicar com as pessoas. E aí eu falo pra pessoa assim, provavelmente você não é tímido, você está. Porque você interpretou na sua vida, né? Em algum momento, de forma inconsciente, que você não deveria ser, que ser aquela criança espontânea, aquela pessoa espontânea, falar o que você acha, foi acolhido de forma negativa. Então, a pessoa que ela teve esse acolhimento negativo, ela começa a se fechar, né? Ela realmente começa a se fechar. E muitas vezes isso acontece numa idade, gente, onde a criança é muito pequenininha, ela não tem realmente nenhuma consciência a respeito daquilo. Então, quando a pessoa chega, né, um caso desse, por exemplo, onde a pessoa ela está encolhida, ela evita ser vista pelos outros, porque ser vista é sinônimo de ser falada, de ser apontada, de que as pessoas coloquem as opiniões, e muitas vezes a pessoa não sabe lidar com as opiniões negativas, porque também não aprendeu, não teve esse aprendizado. Então, a pessoa, muitas vezes, ela começa a se encolher, ela começa a se isolar, ela começa
a não querer participar, porque participar, neste caso, significa dor, né? Significou uma dor para a pessoa. E aí a pessoa vai se acostumando a ser daquele jeito. Então, a criança que é podada, ela chega numa determinada idade que ela se acostumou a não tentar, ela se acostumou a não se expor, ela se acostumou até por autoproteção, né? Ela se acostumou a ficar quietinha, né? E aí é uma pessoa que muitas vezes, dentro dela, ela tem, assim, uma vontade enorme de ser diferente. Eu tratei uma moça recentemente que ela tem uma vontade tão interessante, ela tem, assim, tá na personalidade dela, uma personalidade expansiva, de uma pessoa que está no meio de outras, de uma pessoa que participa da vida dos outros, de uma pessoa que até poderia ser uma pessoa pública, ela tá no sangue dela isso, né? Quando ela fala, na verdade, quando ela começou a tentar interpretar isso, eu comecei a fazer isso com ela nem admitia isso. Depois, ali na outra sessão, ela voltou e ela realmente conseguiu entender isso. Ela definiu que isso vai fazer muito bem para ela. A partir desse momento, a gente está trabalhando num caminho, nesse como desenvolver isso. Porque aí depende muito de vários fatores. Como eu falei para vocês, eu sou especialista em inteligência emocional e eu faço essas mudanças de duas formas. Tanto de forma estrutural, onde eu vou ensinar para a pessoa faz isso, não faz aquilo, vamos aprender tal coisa, vamos aprender a se comunicar, vamos aprender, né, várias questões ali, por isso que depende muito o número de sessões que eu faço, depende do quanto a pessoa está crua ou não, né, do quanto a pessoa precisa ser lapidada ou não. E eu trabalho de dentro para fora com a hipnose, onde lá na hipnose eu vou lá no inconsciente da pessoa e apago, na verdade eu transformo as memórias que ela tem emocionalmente, falando a respeito dos episódios que ela teve na vida dela. E aí é muito interessante porque a pessoa que ela era acanhada, que ela era tímida, ela passa a ficar espontânea. E aí a pessoa volta, ela fala assim, nossa, eu tô até falando demais. Muitas vezes eu tenho que calibrar isso depois. É muito interessante, gente, esse processo que a pessoa sai de um modo de frustração, de chateação, e ela vai para um modo de felicidade, de prazer, de conforto, de alegria. Então, gente, anotem aí. Eu atendo aqui em São Paulo, no Brooklyn, faço também consultas em vídeo, no caso, via chamada de vídeo, via WhatsApp, atendo crianças, adolescentes, adultos, casais. Eu me especializei em fazer mudanças. Eu sou um agente de mudança. Literalmente, eu gosto de pôr o dedo ali na sua vida e mostrar pra você como que você vai mudar. Você não sabe e eu sei como. E a gente vai mudar tudo que você tá sentindo a respeito de poder ou não conseguir. Então, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10. 9 44 13 10 10, esse é o telefone do Kevin, meu assistente, fala lá com ele, que ele vai te explicar como que funciona todo o processo das consultas, como que você pode marcar, como que, né, você pode começar a sua grande transformação hoje. E falando em transformação, no dia 12 agora de maio, eu vou ministrar um curso ensinando como as pessoas podem fazer essas mudanças com elas mesmas. Então, nesse workshop, na verdade, que é um domingo, no dia 12, eu vou ensinar as pessoas a fazerem exercícios de programação neurolinguística. Esse workshop chama Recursos de PNL para Mudar. E esses recursos que você vai ganhar, você vai entender toda a base do que você precisa fazer para trabalhar com você mesmo ou até com outras pessoas. Então, é super válido para quem, por exemplo, professores que podem ajudar seus alunos em exercícios, gente, rapidíssimos, de 2, 3, 4, 5 minutos. Médicos, né, por exemplo, eu atendo muito que tem clientes, tem que fazer procedimentos e as pessoas têm esses medos. Tem recursos fantásticos que você aprendendo a base ali, você faz qualquer coisa. Depois você vai usar a sua criatividade para fazer isso. Então, no dia 12, eu vou ensinar isso. Para quem não me conhece, eu sou Cristina Long, estou ao vivo aqui na Rádio Mundial e eu tenho outros programas, tenho mais 4 outros programas, então eu tenho anunciado em todos os meus programas, então as vagas são limitadas, não corre lá, faz sua inscrição. Então, para fazer sua inscrição, você pode olhar lá no site diretamente, cristinalong.com.br, lembrando, gente, que o Long é L-O-N-G-H-I. Nesse site tem tudo, tem as informações das minhas consultas, tem os meus... os depoimentos das pessoas, tem muitos e muitos artigos, tem as viagens que eu faço, tem as atividades lá do espaço, tem tudo lá.
Ou você pede direto pro Kevin, 0 operadora 11 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. E, gente, lá no meu site tem também a venda dos meus livros. Eu tenho aqui no Brasil 4 livros, tem um fora, né? Então tem um livro que chama A Melhor Versão de Você. Nesse livro eu ensino sobre como você pode olhar, significar diferente a sua vida, fazer uma grande transformação partindo desse novo olhar. É muito legal esse livro, sim, eu escrevi baseado nas minhas experiências de consultório. Então é uma super dica para quem quer fazer a mudança começando sozinho aí, de casa mesmo. Tem um outro que chama-se Divórcio Bem-Sucedido. Esse é um livro que fala sobre poder pessoal nas crises, ou seja, como você pode fazer para fazer uma grande mudança acontecer na sua vida. É aquela velha história, né? Na crise, enquanto uns choram, outros vendem lenços e fazem fortunas. Então, esse livro, ele mostra isso, como você pode sair muito melhor, né? Da situação, principalmente num divórcio, numa separação, que envolve muita coisa. Então, esse livro eu escrevi com uma amiga minha, que era uma paciente na época, Cátia Oliveira, e tá também lá à venda no meu site, cristinalong.com.br. Tem um outro que chama Lei da Atração para Crianças. Esse livro é uma história infantil, mas que também serve para os adultos, fala sobre o poder do pensamento positivo, então, Lei da Atração para Crianças. E o Anjos e Mentores, que é um livro que fala sobre poder espiritual, no sentido de você fazer contato com o seu anjo da guarda, com seus mentores. É um livro que conta da minha experiência e é um livro que me ensina de forma muito prática você entrar em contato com o seu anjo da guarda, para que ele te ajude no seu dia a dia, te mostrando sinais, te mostrando ali o que você precisa entender. Então, é muito interessante. Inclusive, esse livro, para quem preferir, ele está em formato de curso também, aqui na plataforma da Rádio Mundial, lá radiomundial.com.br. Você vai lá em cursos, vai lá na Cristina Long e você vai achar esse livro em forma de curso também. Então, gente, lá no meu site tem todos os livros para vender, você pode comprar lá via PagSeguro. Se você colocar aí no Google também Cristina Long, você vai encontrar num monte de livraria, ou você pode pedir direto pro Kevin no 0 operadora 11 944 13 10 10. Ah, e outra coisa, lá no meu site também tem as informações da viagem que eu farei ao Egito em agosto. Eu vou levar outra turma, eu vou todos os anos, então você está super convidado a vir a ir ao Egito comigo. O Egito, gente, é maravilhoso. A gente vai andar de camelo, de balão, vai conhecer as pirâmides, vai nadar no Rio Nilo, vai fazer um cruzeiro fantástico, que é a parte que eu mais amo nessa viagem. Eu vou todos os anos. É super bacana. Você pode levar aquela pessoa especial, aquela pessoa que você quer guardar pro resto da vida, essa recordação. Tem muita gente que faz essa viagem com o pai, com mãe, com amigos. Então, tá tudo lá. Se você entrar lá no meu site, cristinalong.com.br, você vai encontrar essas informações de tudo que a gente faz lá. Então, gente, olha só. Pensem assim, para fazer uma mudança acontecer na vida de vocês precisam entender onde vocês estão e o que vocês precisam fazer. Olha só a palavra fazer, né? Que é a ação específica para chegar num resultado diferente. Esse fazer passa necessariamente por uma mudança. Eu sou especialista nessa mudança, porque eu olho para a pessoa e muitas vezes só de olhar eu já sei exatamente o que ela tem que fazer. Ela tem que mudar, às vezes, o comportamento, às vezes ela tem que mudar o jeito que ela fala, às vezes ela tem que mudar o jeito que ela se veste, às vezes ela tem que mudar todo o ambiente interno dela, as emoções. Na maioria das vezes é tudo meio que junto. E aí, essa mudança, ela acontece justamente de dentro para fora. Eu utilizo o recurso de programação neurolinguística, de hipnose, para fazer a pessoa se entender como uma pessoa melhor, uma pessoa poderosa, uma pessoa com mais recursos, né? Com mais estima por si mesma e com mais poder, com mais força, para que a pessoa consiga ser ela mesma, sem que ela fique tentando se basear no que as pessoas pensam, no que as pessoas falam, naquilo que estão olhando, né? É uma pessoa que se torna livre emocionalmente. Então, a pessoa frustrada, chateada, ela se torna livre e ela chega numa grande mudança. É muito interessante. Então, anotem aí. Meu site cristinalong.com.br, lembrando que o Long se escreve L-O-N-G-H-I, e o nosso WhatsApp é 0 operadora 11 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. E é isso, pessoal, até o próximo programa na quarta-feira. Um excelente dia para vocês.